Para nós aqui da TV, a semana começou segunda-feira com uma notícia que nos entristeceu a todos. Mas hoje a gente traz um fio de esperança. Para começar, que o Magno, nosso cinegrafista que foi esfaqueado, está melhorando cada dia mais, sobreviveu por um triz à covardia de criminosos. E hoje a gente começa o jornal com a notícia de que foram presos os envolvidos no arrastão que acabou com o esfaqueamento do nosso colega, Magno Lúcio, numa parada de ônibus do PSUL. Com a ajuda de imagens de circuito de segurança, a polícia chegou até eles. Um menor de idade que teria participado do crime ainda é procurado. Moisés Teixeira de Souza Matos, de 23 anos, é o suspeito de ter esfaqueado o cinegrafista do SBT Brasília, Magno Lúcio Serra, de 52 anos. E foi preso pela polícia na noite desta última terça-feira, na região do Sol Nascente. Aos policiais, Moisés confessou a participação no assalto, mas negou o golpe de faca, que por um triz não matou o funcionário da emissora. Na data de hoje, chegaram algumas informações aí pelas nossas redes sociais. Nós colocamos o nosso serviço de inteligência, então, para averiguar se era verossímil ou não essas informações. E conseguimos aí o endereço exato de onde o indivíduo estava escondido, onde ele estava homiziado. Nestas imagens de circuito de segurança, Magno Lúcio passa pela rua e indo em direção à parada de ônibus da QNP 8/12. No mesmo instante, o veículo Monza com os criminosos passa por Magno, que ainda olha para trás, desconfiado. Os bandidos, então, viram a rua à esquerda, descem 3 e sobem a via em direção ao ponto de ônibus, onde estão vários passageiros. Em outro ângulo, vê-se a correria dos passageiros após serem assaltados. Na madrugada de ontem a gente teve a notícia desse crime grave aqui, que infelizmente a vítima foi esfaqueada durante um assalto aqui na região do PSUL. E desde então as equipes da delegacia saíram em diligências e tentando localizar filmagens, testemunhas, diligências de praxe. A gente conseguiu confirmar lá que eram 3 autores, através das filmagens, eles utilizaram o veículo Monza. A polícia chegou até Moisés durante buscas em Ceilândia e também no Sol Nascente. Policiais da 23ª DP localizaram o Monza usado no crime. Ao volante estava o autor da facada, que revelou onde estavam escondidos os pertences da vítima. A mochila de Magno foi encontrada na casa da avó do criminoso. Nós fomos até o local e conseguimos ali apreender uma mochila com alguns objetos pessoais que tinham sido subtraídos ali no crime de tentativa de latrocínio. Aqui na delegacia o Moisés confessou participação no crime. As outras 2 testemunhas também tinham conhecimento do que havia acontecido, apesar de não terem participado. Corroboraram com a versão do Moisés e indicaram outro autor, Vitor, e um adolescente infrator. A Polícia Civil ressalta ainda que o veículo utilizado pelos criminosos é suspeito de envolvimento em vários crimes na região de Ceilândia, como receptação, roubo e homicídio. Aqui na delegacia o Vitor voltou a confessar e as testemunhas apontaram como autor da facada o Moisés. Então ficou bem delineado aí a autoria e só não ficou esclarecido a motivação efetiva da facada, mas isso aí vai depender da vítima, que ainda não se recuperou para dar a versão dela dos fatos. Mesmo com a prisão dos 2 autores maiores de idade, a Polícia Civil segue investigando o caso de tentativa de latrocínio que terminou com um colega nosso do SBT esfaqueado. Agora o próximo passo da PCDF é chegar até a apreensão de um adolescente de apenas 17 anos de idade envolvido nesse arrastão. Além disso, segundo as últimas informações, a polícia também quer ouvir Magno Lúcio Serra, de 52 anos, que após passar por um procedimento cirúrgico, se recupera num hospital particular aqui de Brasília. Ele realizou várias diligências para localizar o adolescente hoje. Felizmente ele até o momento ainda não foi localizado, mas a gente vai continuar ainda hoje durante a madrugada. E se porventura a gente não localizar, vamos encaminhar a investigação para a DCA-2. Moisés tem passagens pela polícia por roubo e também receptação. Os 2 já têm antecedentes criminais, inclusive esse veículo utilizado no crime foi utilizado em outros roubos aqui na Ceilândia e na Samambaia também. Em razão disso, a gente vai divulgar a imagem dos autores para que eventuais vítimas dele que tenham sido roubadas em outros casos compareçam à delegacia para realizar o reconhecimento.
Você viu na tela os dois assaltantes que levaram ao esfaqueamento do nosso colega de trabalho. Os dois confessam a participação no crime, mas nenhum assume a autoria da facada. O Moisés diz que foi o outro diz que foi o Moisés. Tá fácil de resolver esse dilema. Primeiro, porque as testemunhas dizem que foi o Moisés que deu o golpe de faca e porque, graças a Deus, o Magno tá vivo e lembra do que aconteceu e poderá olhar para o rosto deles e dizer: foi esse aqui que quase me matou. Ainda sobre esse caso, o Tatuzinho está acompanhando de perto desde segunda-feira a investigação e está agora ao vivo lá na 23ª Delegacia de Ceilândia. Tatu, é com você. Eu já disse aqui mais cedo, adiantei para o pessoal de casa, que graças a Deus o Magno está se recuperando. Mas agora, além de avançar nas informações das investigações, queria que você trouxesse primeiro, que é o mais importante, como que está o nosso colega. Oi, Malta, boa tarde para você e a todos assistindo ao SBT Brasília. Pois é, Malta, a gente apurou agora há pouco, inclusive eu conversei com a Ivanete Alves, que é a esposa do Magno Serra. Ela nos disse o seguinte: o Magno, né, que foi levado em primeiro lugar para o Hospital Regional de Ceilândia na segunda-feira. Ele passou por uma cirurgia na segunda, na terça ele passou por uma nova cirurgia após ser transferido para o hospital particular. Hoje, quarta-feira, que é dia 6 de outubro, ele deve passar por um novo procedimento cirúrgico, mas o estado de saúde dele é estável. Ou seja, agora com ele no estado de saúde estável, a Polícia Civil pretende ouvir o Magno Serra, de 52 anos, nosso querido cinegrafista. Primeiro, para ver se ele identifica quais seriam esses dois suspeitos e como eles agiram. O Matheus, que é o suspeito de ter esfaqueado ele nessa tentativa de latrocínio, e o Victor, que é o suspeito de ter roubado os pertences do nosso cinegrafista, o Magno Lúcio Serra, de 52 anos. Houve uma informação, inclusive uma informação que chegou para nós aqui, até apurada, de que familiares do Magno disseram que ele, consciente, teria visto as imagens dos dois presos ontem nessa operação, tanto por parte da Polícia Militar, bem como por parte da Polícia Civil, e ele acabou reconhecendo tanto quem teria esfaqueado ele, bem como também quem teria aí praticado o roubo dos pertences dele. Então, se a polícia continua trabalhando nessa história, primeiro a polícia abordou o veículo onde os três estavam, né, que eram os três envolvidos, tinham 3 pessoas suspeitas do veículo Monza, o Moisés, que é o que estava conduzindo o veículo, foi identificado aí, trazido aqui para a delegacia. Depois a PM, em seguida, na parte da noite, no Sol Nascente, ela acabou prendendo o Victor, né, que teria roubado, inclusive confessou aí, disse para a polícia onde estariam os pertences do Magno Lúcio, entre esses pertences, a mochila. Agora a polícia já sabe, inclusive, Malta, a gente traz em primeira mão aqui no SBT Brasília a notícia de que o celular que foi roubado do cinegrafista Magno Lúcio, ele acabou sendo vendido por parte dos suspeitos, ou seja, não estão mais com o celular. A polícia continua investigando. Agora esse caso, parte dele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, que é a DCA aqui de Ceilândia, que inclusive ressalta que há um menor suspeito, que 17 anos de idade, para concluir de fato toda essa história. E a gente continua acompanhando de perto. Inclusive, a imprensa toda, a gente sabe que esse caso, por si só, pela violência como tudo aconteceu, né? Pelo arrastão envolvendo diversas vítimas, entre essas vítimas o nosso querido cinegrafista que foi esfaqueado, um golpe no abdômen, socorrido em estado grave para o hospital, chamou a atenção de toda a mídia, não só de Brasília, mas também toda a mídia nacional, inclusive emissoras de TV, portais de notícia. A gente está na delegacia acompanhando e a gente vai chegar aqui, eu vou tentar aqui, pegar um pouquinho do que o delegado está falando para outra emissora de TV aqui de Brasília, olha só. Então, a gente ainda vai ao hospital hoje ainda, se ele tiver em condições, para a gente poder confirmar. Mas é uma versão plausível, vez que a gente tinha informação que os autores estavam sob efeito de Rupinol no momento do crime. O delegado dando notícias em Malta sobre as últimas informações, principalmente agora que o próximo passo é ouvir o Magno Serra no hospital. Hoje, inclusive na parte da tarde, já a informação de que o Magno está bastante consciente, que ele poderá dar mais detalhes, depoimento sobre esse caso. Vou tentar puxar o delegado aqui para falar com a gente. Lógico que ele está aí, né, se desdobrando para falar com todo mundo, todas as TVs de Brasília, as TVs nacional. Vou tentar falar com o Thiago Boing aqui, para ver se ele consegue falar com a gente, tá? Vamos ver aqui, ó. Eles estacionam o veículo, fica parado na rua de trás, pelo que a gente levantou, e não haveria participação de mais ninguém no crime. Ele vai falar na medida do possível, falando descarta a possibilidade de outros envolvidos nessa ocorrência, a não ser o próprio Moisés, né, de 23 anos, que é o principal suspeito de ter esfaqueado, e também o Victor, que teria roubado os pertences, e o terceiro, que ainda se encontra
foragir. Daqui a pouco, Malta, a gente vai voltar com mais detalhes, voltar com uma entrevista ao vivo aqui com o delegado Thiago Banhi, dando detalhes de como foi todo esse trabalho por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar, para chegar até a prisão desses envolvidos. Malta. Obrigado, Tatu. Eu acho que ali é a Gabriela Faria, que é a repórter da TV Record. Se ela estivesse fazendo diretamente a entrevista, nós não teríamos problema de ouvir junto não, tá, gente? Porque a gente está ao vivo. Mas, aparentemente, o delegado está plugado com o estúdio, então daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista ao vivo para você. Mas é muito importante a gente dizer o seguinte. Chama a atenção que o Moisés Teixeira de Souza Matos, de 23 anos de idade, que foi preso como suspeito de ter desferido a facada no Magno, já tem 2 condenações transitadas e julgadas em seu nome. 2 por roubo e 1 por receptação. Agora acredite, por causa da pandemia, a Justiça adiantou em 6 meses a autorização para que ele saísse da cadeia. O comparsa dele, o Vitor Rafael, de 19 anos, não cumpria pena, mas tinha passagens quando menor de idade por posse de droga. Aliás, tinha passagens quando menor que eu não sei do que se trata, porque não foi revelado pra gente, e já maior de idade por posse de droga. É também um reincidente. Sobre esse assunto tão delicado e tão polêmico que é a reincidência, o que a gente pode fazer com esse gargalo, eu chamo ao vivo o especialista em segurança pública, Leonardo Santana. Leonardo, muito obrigado por estar presente aqui conosco mais uma vez. Eu quero te falar o seguinte, é um fato que as polícias militar e civil do Distrito Federal são as melhores do país. Porque 2 dias depois de um crime como esse, a gente chega à prisão dos criminosos. Eu lembro o caso do Lázaro Barbosa, porque foi recente e chamou a atenção de todo mundo, que com a digital que o Lázaro deixou na casa da família Vidal que eles assassinaram, a polícia conseguiu identificar quem era e começou aquela caçada. Então, nenhuma outra unidade da federação está tão preparada para prender criminoso como a gente está. Faço aqui a ressalva, temos também a Polícia Militar e a Polícia Civil mais bem pagas comparativamente a seus pares no país. Então, a gente espera mesmo de corporações bem remuneradas que elas atuem com a excelência que atuam. Agora, é muito triste a gente ver que bandido é preso pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pouquíssimo tempo depois está na rua de novo, cometendo as mesmas atrocidades. A gente precisa conversar com as pessoas que estão em casa e debater em sociedade se tem alternativa ou se a gente vai passar a vida inteira enxugando gelo. Falei demais, agora é hora de te ouvir. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Felipe, Tatuzinho, enfim, os telespectadores, a gente lamenta essa situação do Magno, só que nós lamentamos mais ainda as consequências que vêm de cenários como esse. Nós não temos uma boa notícia para dar para o nosso telespectador. Hoje nós temos uma balança que ela não é favorável ao cidadão, ela não é favorável às famílias, ela não é favorável ao comerciante quando nós tratamos daquelas pessoas que cometem algum tipo de crime. A nossa legislação hoje, ela é extremamente condescendente, ela é extremamente flexível com o criminoso, com o bandido. E não existe, pelo menos por enquanto, qualquer perspectiva de melhoria em relação a esse fato ou em relação a quaisquer outros fatos que envolvam pessoas que tenham aí o costume de estar no mundo do crime. Agora, nós temos outros fenômenos que acabam sendo mais complicados em relação a isso. Existem estudos na parte de ciências policiais que falam muito sobre a economia do crime e um deles é fundamental que a gente compartilhe aqui com o nosso telespectador, que é aquele que demonstra, é aquele que mede a vontade daquele criminoso de continuar praticando o crime, se compensa ou se não compensa, se ele tem mais risco ou se ele tem menos risco. E todos os dados, todas as informações que nós temos hoje indicam que o criminoso, ele se sente confortável em continuar nessa prática, em realizar um crime, depois outro, como foi bem colocado aí a partir dos dados coletados. E assim, mesmo que nós tenhamos uma polícia militar efetiva, que nós tenhamos uma polícia civil efetiva, é importante saber que a nossa legislação, que as regras que existem para benefício do criminoso, elas têm um peso muito maior do que a da proteção ao cidadão. E a gente sabe que a sociedade ela já não aguenta mais ter que se ver nesse tipo de cenário, nesse tipo de situação. Leonardo, é desesperador, porque o Moisés, que é esse rapaz que deu o golpe de faca no Magno, ele foi condenado a 9 anos e pouco de prisão por roubo. Quer dizer, estava à mão armada, fez grave ameaça à vítima, cometeu um crime que a gente não pode passar pano para o crime, mas pouco mais de 3 anos depois, ele não só foi
não só progrediu de regime, como foi direto para o aberto. 6 meses atrás, por conta da pandemia, a gente estava lendo hoje a decisão judicial. Esse rapaz foi colocado em liberdade 3 anos depois de cometer um assalto e de ameaçar as pessoas com violência. Quer dizer, se o problema está na legislação, o que a gente tem que fazer? É mandar um e-mail para o deputado federal em quem a gente vota, para o nosso senador e começar a cobrar um tipo de modificação nessa legislação que permita esses bandidos continuarem na cadeia, porque não dá para acreditar que assim compensa mesmo. Porque trabalhar cedo é difícil, para trabalhar é difícil, pagar as contas é difícil, mas se você puder viver uma vida criminosa e se por acaso for pego, vai ficar 36 meses na cadeia e vai poder voltar a cometer seus crimes, aí realmente o crime compensa. Leonardo, onde é que a gente tem que fazer pressão para isso mudar? Felipe, duas situações, elas não podem ficar fora dessa equação. A primeira, uma atividade, uma postura bastante ativa da comunidade em relação aos parlamentares, que são aquelas pessoas que desenham as leis, que mudam as leis, caso isso seja possível. Então não dá mais para que nós fiquemos só do lado de cá aguardando que parlamentares possam realizar de alguma maneira uma mudança que me ajude. Eu sou o cliente principal do Estado, eu tenho que estar contemplado com as coisas boas que essa mudança na legislação acontecem. Só que não dá mais para ficar do lado de cá sem realizar essa cobrança. Agora, eu só posso realizar essa cobrança, é o segundo ponto que eu gostaria de colocar para o nosso telespectador compreender muito bem, a partir do instante que eu sei que regras são essas, a partir do instante que eu sei quais são as normas que o Estado utiliza, que os governos utilizam, para que ele me dê segurança, para que ele possa trazer para mim essa sensação de conforto, de qualidade de vida, de tranquilidade que eu preciso, que a minha família precisa. Então, uma postura ativa na cobrança dos parlamentares, juntamente com uma postura para saber o que os governos estão realizando, o que eles estão fazendo para reduzir índices de criminalidade e também para que eles possam levar essa informação em meu nome, isso hoje é fundamental. Se isso não for realizado, se nós não ouvirmos a comunidade, se a comunidade também não tiver uma postura ativa, as mudanças não vão acontecer e nós vamos ter o que você bem relatou, uma pessoa que já tinha sido presa por roubo, e aí, quem está em casa, o roubo é quando você realmente usa a violência, quando você evita que a vítima possa reagir, essa mesma pessoa, ela vai para um nível acima, ela não se contenta mais apenas em roubar, ela rouba, só que agora ela fere um outro. Quais são os outros passos que ela vai adotar daqui para frente, uma vez que ela já tem plena ciência de que está confortável, de que está tranquilo, que 36 meses depois eu estou do lado de fora e eu vou ser beneficiado pela lei. Quem tem que ser beneficiado? O agressor ou eu, enquanto cidadão, você, Felipe, enquanto cidadão? Ô, Leonardo, quanto que custa um homem preso por mês na cadeia? Olha, eu não tenho esses dados para colocar aqui, mas custaria muito menos do que a mudança de uma legislação. Isso eu garanto. É isso. Eu já ouvi dizer em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês é o que custa um detento no Brasil. Isso é muito dinheiro mesmo. Eu concordo com você que está em casa, que defende que esse valor deveria ir para a educação. Eu também acho, nós falhamos muito em educar as novas gerações, mas olha, nesse momento nós vamos ter que pagar essa conta. Talvez tirar de quem está privilegiado demais. Nós sabemos que tem classes do serviço público, isso incluem os políticos de alto escalão, que recebem tantos privilégios e tantas benesses pagas com o dinheiro público que nós deveríamos gerir de forma melhor esse recurso para que a gente tivesse R$ 2.000 por mês para manter um Moisés da vida o suficiente na cadeia para que ele não voltasse a aterrorizar uma família como a do Magno e de tantos outros brasilienses que padecem na mão dos criminosos, porque R$ 2.000 é muito dinheiro mesmo, mas um criminoso solto, um dia ele provoca 20 mil de prejuízo, quando a gente fala só no prejuízo material, sem falar no trauma que fica para a vida inteira e na vida que não dá para colocar preço e que tantas vezes o bandido leva. Ô, Leonardo, deixa eu só perguntar aqui para minha diretora. Diretor, nós já podemos acionar o Tatu? Como é que é? Podemos. Leonardo, muito obrigado pela presença e por ter nos ajudado a discutir esse assunto aqui ao vivo. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado. A gente teve que falar com o Leonardo primeiro. Lembra que a gente está esperando o Tatuzinho poder conversar com o delegado e atualizar para a gente a investigação? Tatu, já está contigo, é com você.
Pois é, Malta, ao meu lado aqui agora, de fato, o Thiago Boing, falando com a gente aqui no SBT, sobre o caso do nosso cinegrafista, o Magno Lúcio Serra. Doutor, tudo começou na segunda-feira, teve o arrastão. Ali, imediatamente, vocês aqui da 23ª DP já começaram a investigar, colhendo as imagens de câmeras, ouvindo testemunhas. Ontem, doutor, como é que foi esse trabalho para chegar até os dois? Tanto o Moisés, que foi quem a PCDF prendeu, bem como o Victor foi a PM. Como você falou, no próprio dia a gente já começou a traçar ali testemunhas e câmeras, circuito de filmagem. Já identificamos o veículo, que era um Monza utilizado no crime, e a partir daí a gente foi seguindo o trajeto utilizado pelo veículo. Um trabalho muito árduo dos policiais aqui da delegacia conseguiu identificar a área que esse veículo transitava no sol nascente. E aí já na data de ontem, em razão dessa localização, toda a delegacia se deslocou para lá. Fizemos inúmeras diligências e conseguimos avistar o veículo transitando em via pública. E aí, diante disso, foi feita a abordagem. O Moisés era o condutor do veículo, estava com outras 2 pessoas que não tinham participação no crime. Aí todos foram trazidos para a delegacia. A princípio havia suspeita sobre esses 2. E a gente fez várias diligências em outros endereços ali, no sol nascente, de parentes, para tentar localizar os pertences da vítima. E aqui na delegacia acabou havendo a confissão do Moisés, que havia participação dele, a indicação da participação do Vitor. Nesse momento a gente deslocou novamente para tentar localizar o Vitor, e quando a gente chegou lá, alguém vendo a nossa movimentação já havia acionado o 190, e a Polícia Militar fez o belo trabalho de conseguir prender o Vitor, que tentou fugir lá durante a abordagem, e ainda levou eles até onde estava a mochila da vítima, na casa, salvo engano, da avó dele. Agora, doutor, com relação ao Moisés, que foi quem vocês prendeu, né? Que, entre aspas, é o principal suspeito até o momento. Ele disse que participou do crime. Ele chegou a dizer alguma coisa alusiva que teria esfaqueado no abdômen do nosso cinegrafista, o Magno? O Moisés, a princípio, joga para cima do Vitor e o Vitor faz a mesma coisa contra ele. Mas as testemunhas que a gente colheu durante toda a investigação, tudo indica que foi o Moisés, até pelo vídeo, ele ser muito semelhante à pessoa que corre com a mochila da vítima. Então, tudo leva a crer que foi o Moisés, a gente vai confirmar assim que a vítima se restabelecer. Agora, doutor, uma das imagens que chama a atenção, que mostra principalmente que era 5h29 da madrugada da segunda-feira, quando o Magno, ele deixa a residência dele e sobe a rua em direção à parada, da 8/12. Aparece, passa o Monza, o Magno olha para trás, desconfiado, bem com medo. Esse veículo estaciona e desce uns 3. Nessa hora ali, são os 3 ativos dessa ocorrência, né? Principalmente o menor que está foragido, né? Sim, os 3 descem, a gente tem a filmagem dos 3 descendo e caminhando em direção à parada. O momento da facada aqui não foi gravado, porque a câmera de segurança era um pouquinho mais longe, e resta esclarecer somente essa dinâmica aí do porquê que a vítima foi esfaqueada, o que houve ali durante aquela abordagem, aquele roubo que levou a esse fato. Como é que está a questão do menor? Como é que está agora a Polícia Civil trabalhando? A Polícia Civil aqui na delegacia, a gente pretende concluir a investigação hoje quanto aos maiores, se a vítima estiver em condições de prestar o depoimento. Na data de ontem, o procedimento já foi enviado para a DCA2, que vai apurar a participação do menor e solicitar eventual busca e apreensão dele ao juiz. Doutor, com os 2 suspeitos, conseguiu apreender, por exemplo, a faca utilizada no crime dessa tentativa de latrocínio? O Moisés apontou uma faca lá que ele afirmou que teria sido utilizada no crime. A gente apreendeu, porém ela já havia sido lavada. Então a confirmação vai depender do exame pericial, se vai constatar algum vestígio de sangue ali ou não. Agora, o que chama a atenção é que tanto o Moisés, bem como o Victor, né, que foram presos ontem, eles já têm uma ficha criminal extensa, os 2, né? Sim, além de já terem antecedentes por roubos e receptação, o que mais chama a atenção é que eles vinham praticando crimes utilizando esse Monza. A gente conseguiu filmagens de um roubo na Samambaia, que esse mesmo veículo é utilizado, vai ser investigado pelos policiais de lá. E há 3 dias atrás havia tido um roubo aqui na nossa área usando o mesmo veículo. A vítima já confirmou que foi o veículo utilizado, porém a vítima está com Covid. Assim que ela se recuperar, ela vai vir aqui e vai ser mais um crime aí para ser investigado em relação a eles. Doutor, agora quais são os próximos passos? A gente sabe que vocês já tentaram ouvir o Magno Serra, que inclusive se encontra ainda internado no hospital por conta da gravidade do ferimento no abdômen, né? Passando por vários procedimentos cirúrgicos. Como é que vai ser o próximo passo da PCDF, principalmente no caso com o Magno, que é a vítima dessa história? A gente tentou ir ao hospital ontem, mas no momento que a gente chegou, ele estava em cirurgia, em razão da gravidade do fato, já no hospital particular aqui da cidade. Aguardamos o término da cirurgia, conversamos com o médico, o médico falou, acho que daqui a 3 horas ele pode ser ouvido. A gente tentou, mas ele ainda estava sob efeito da anestesia. Então, se ele tiver recuperado hoje, eu vou me deslocar lá ao hospital para fazer a soitiva e finalizar a investigação aqui no âmbito da 23ª. Agora, doutor, os presos já foram intimados por DPE, está esperando, aguardando a audiência, já passaram por uma audiência de custódia? Eles foram encaminhados à 15ª pela manhã, já estão na carceragem da Polícia Civil, aguardando a audiência de custódia que deve ocorrer hoje ou no mais tardar amanhã. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio para o delegado Thiago Boing?
Ficou tudo muito esclarecido, Tatu. Muito obrigado pela entrevista, pela reportagem de hoje. A gente torce para que dessa vez, com o trabalho da polícia para identificar outros crimes atribuídos a esses dois, que exista uma ficha criminal mais robusta e que dessa vez, ainda que ele seja condenado a 30, 40, 50 anos, não seja com 3 que ele volte para as ruas, né? Muito triste o que a gente vive. Tatu, obrigado, viu, pelas informações. Pessoal, posso te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo? 12h13, nós estamos ao vivo, voltamos já, mas antes do break a gente vê a previsão do tempo para essa quarta-feira. O dia segue com nebulosidade variando ao longo das horas e tem pouca possibilidade de chuva, talvez em áreas isoladas. Temperatura nesse momento está aí na tela para você, 28 graus, e a umidade relativa do ar está em 43%. E o nosso jornal volta já. Agora a gente fala sobre um assunto polêmico: nudes. Com a internet, crimes de exposição e divulgação indevida de fotos íntimas ficaram comuns. É para você prestar atenção em quem que você confia, porque tudo bem que o culpado é sempre ele, o responsabilizado tem que ser ele, mas minha amiga, depois que você tem sua intimidade exposta, o trauma fica para você. Lá em Vicente Pires, um rapaz expôs as fotos íntimas da namorada, você sabe onde? No status do WhatsApp, para todos os contatos dele terem acesso. Quando eu falo foto íntima, não é só a mulher pelada, não. Foto íntima expondo realmente a intimidade dela. Além disso, esse homem fez um perfil falso na internet com as fotos dessa mulher e o telefone verdadeiro, dizendo que ela enviaria, dizendo para os contatos, né? Eu vou enviar nude para você, vocês mandam nude para mim? Aí um belo dia essa mulher acordou e estava com foto pelada de tudo quanto é homem no celular dela. Esse homem foi denunciado, mas acabou preso por um outro motivo. A Kátia Gomes está na delegacia e tem as informações pra gente. Ô Kátia, boa tarde, que palhaçada foi essa? Oi, Malta. E olha, ele foi preso em flagrante porque a polícia encontrou drogas na casa dele. Mas ele também vai responder por ter publicado fotos íntimas da ex-namorada sem o consentimento dela e por ter criado um perfil falso, se passando por ela, entrando em contato com homens e dizendo: olha, se você quiser nudes, me manda no zap. Aí, como você disse, a partir daí, muitos homens entraram em contato com ela, pedindo nudes que ela teria prometido, mas na verdade era o ex-namorado que estava se passando por ela. Eu vou conversar agora com o delegado Ataliba Neto, que está aqui ao meu lado. Ele cuidou dessas investigações. Delegado, uma boa tarde. Mais um crime aí, né, de divulgação de fotos íntimas sem o consentimento da vítima. Esse jovem de 22 anos, ele explicou por que teria tomado essa atitude? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os amigos da SBT Brasília. Ele disse, aqui na delegacia, ele disse que agiu por vingança, né, porque não estava conformado com o término do relacionamento e porque a vítima também, ela passou a conversar com outro homem nas redes sociais e teria marcado um encontro aí para conhecer pessoalmente essa pessoa. Então, motivado aí por ciúmes e por vingança, ele teria praticado esses atos que, infelizmente, aqui na Polícia Civil estão se tornando frequentes e normalmente aí estão sendo chamados de pornografia de vingança. E esse jovem de 22 anos, né, a ex-namorada dele contou que ele era uma pessoa ciumenta. Como é que era o relacionamento dos dois? Isso, ela disse que desde o início do namoro ele sempre se mostrou muito possessivo e ciumento e uma pessoa também agressiva, que embora não tivesse agredido ela fisicamente, já teria agredido diversas vezes de forma verbal, né, xingando, injuriando ela diversos nomes. E delegado, o que ele disse em relação a essa publicação que ele fez dela no WhatsApp, ali no status do WhatsApp? Ele confessou, publicou mesmo a foto dela? Isso, a publicação a gente tem o print, né? Então fica difícil dele negar. Mas o que ele disse é que ele apenas restringiu para ela visualizar o seu status. Né? Como o celular foi apreendido, a gente viu que tinha diversos arquivos da intimidade deles, tanto dela sozinha como do casal. Então a gente não sabe se realmente ele divulgou, se ele transmitiu para terceiros e se realmente essa publicação foi feita de forma exclusiva para a vítima para perturbar o seu psicológico. Isso caracterizaria até um outro crime do Código Penal aí e já envolvendo violência doméstica. Então o celular vai para a perícia e a gente vai comprovar ou não essa alegação do autor. E delegado, muitos homens entraram em contato com ela. Como é que ela se sentiu? Ficou abalada psicologicamente? Ela também chegou a receber fotos de homens pelados, porque ele passou o contato dela, se passando por ela,
dizendo que ela mandaria fotos nuas, né? Como é que foi? Foram muitos homens que ligaram? Ela ficou muito assustada, né? Uma jovem de 21 anos, de repente ela começou a ter um assédio enorme no seu WhatsApp. Diversos homens procurando e pedindo fotos. Então ela não estava entendendo o que estava acontecendo e às vezes nem respondia. E em poucos contatos que ela fez com esses homens, eles esclareceram: olha, você está numa plataforma de conversa online e lá... se não for você, tem alguém se passando por você e dando o seu número aí, oferecendo nudes. E a pessoa até mostrou que teria sido inscrito nesse perfil. Então o autor aqui confessou novamente, mas ele disse que era um perfil anônimo, né? Você não punha a fotografia da pessoa, mas realmente ele deu o nome e o telefone pessoal para perturbar aí, motivado por essa vingança contra a sua ex. Agora ele responde, né, por esses crimes, também pela posse de drogas. Exatamente. Hoje a gente cumpriu a busca para retirar esse material de cunho íntimo que ainda esteja em poder dele, que ainda estava em poder dele. Então a gente apreendeu em um celular, um tablet e um notebook. Ele disse que no tablet tem a prova do Instagram falso e dos arquivos de intimidade estariam no celular, né? E na busca a gente encontrou também ele em posse de drogas adquiridas aí para seu consumo pessoal, cerca de 10 gramas de maconha, que ele disse ter adquirido por R$250. Então por causa disso ele também foi autuado aí pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, assinou o termo de compromisso e foi liberado. Em relação aos crimes anteriores, ele já havia sido indiciado, né, pela divulgação de fotos de nudez sem o conteúdo da vítima e também pelo crime de falsa identidade. Somadas, as penas desses crimes podem alcançar os 9 anos de prisão. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Malta, e é isso, é um jovem muito novo que acaba, né, sendo preso por cometer um crime desse que a gente agora sabe que a pessoa é presa, sim, se divulgar fotos nuas, né, de outra pessoa. Eu volto com você. Desculpa, Kátia, quantos anos mesmo tem esse rapaz? Esse rapaz tem 22 anos, estudante de psicologia. Agora você veja, né? Manchou uma carreira para sempre, acabou com a própria vida. Fumar baseado é o menor dos problemas dele, né? Porque se ele usa droga no quarto dele fechado, o problema é só dele, ele faz mal só para ele. Agora, quando pega uma foto de uma mulher e expõe no status do WhatsApp, ele revela que é um homem morto por dentro, canalha, covarde, não tem empatia pela vida de uma mulher, pela intimidade de uma mulher, que tenta se preservar, se tratar com respeito. Vem uma pessoa absolutamente imoral e trata como se fosse lixo. Aí mostra a verdadeira índole dele. Não é o consumo de drogas que faz a gente chamar esse homem de mau caráter, porque isso tá fazendo mal só pra ele. É o que ele fez com a ex-namorada. Obrigado, Kátia, pelas informações. As mulheres não aguentam mais, né? E aí os homens que têm irmãs, mães, tias, primas, realmente sentem empatia porque tá difícil pra elas. Sobre esse assunto agora a gente conversa com a secretária da Mulher do Distrito Federal, Érica Filipelli. Ô secretária, é um caso muito triste, assim, antes da gente falar da violência mais grave, que é de bater, que é de humilhar, como é que confia, né? Eu fico pensando, muitas vezes nem casamento eu acho que a pessoa chega num nível de confiança para compartilhar foto íntima. É sempre um perigo um negócio desse. A senhora vê muitos casos assim no seu trabalho? Pois não. Boa tarde, Malta. Uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto, porque acho que a informação ela é transformadora, a gente precisa disseminar essas informações cada vez mais. É algo, infelizmente, muito comum de se ver hoje, até por causa das novas tecnologias, né? O telefone celular, as redes sociais, a gente tem visto não só uma cultura de verdadeiramente enviar esses nudes, né? Mas também, como o delegado colocou, né? A pornografia de vingança, né? Após términos de relacionamento, enfim. É importante dizer que isso é um tipo de violência, né? Que se configura também no tipo de violência moral, porque aí o agressor, né? O autor da violência, ele ataca diretamente a moral dessa mulher. E com certeza, né, a gente espera que não fique impune. Na Secretaria da Mulher, a gente sim está preparado para atender todos os tipos de violência. É importante a gente falar sobre todos eles. Eu vejo hoje que a população, Malta, conhece muito bem, muito melhor, né, do que no passado, esses tipos de violência. Mas é importante sempre fazer esse alerta, né, porque os relacionamentos eles podem acabar, né, e a foto, muitas vezes, a gente não tem como recuperar. Pois é, eu queria perguntar para a senhora, nas casas que recebem as mulheres que são vítimas de violência, às vezes são agredidas, outras vezes sofrem violência psicológica dos maridos, outras vezes é como num namoro assim, que acaba traumatizada, tem um apoio psicológico para essas vítimas poderem recobrar a tranquilidade, a serenidade e tocar a vida em frente?
Eu creio que esse é o serviço mais especializado que a gente tem na Secretaria da Mulher, é justamente esse acolhimento psicossocial para as mulheres que enfrentaram, né, ou estão enfrentando uma situação de violência. E é importante também alertar que essas violências, elas não vêm isoladas, né? Como foi ali relatado pelo delegado, e a gente pode observar que ele já era uma pessoa agressiva, que já apresentava alguns sinais, né, já agredia verbalmente, né, a vítima. Então, é importante esse alerta também, né, para que as mulheres entendam, compreendam se o relacionamento dela é tóxico ou não, né, quem é essa pessoa que você está se relacionando. E é importante também que as pessoas ao redor dela também façam esses alertas, né. E, claro, a Secretaria da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, os Núcleos de Atendimento à Família e Autores de Violência, que são da Secretaria da Mulher, estão preparados não só para isso, né, para as mulheres que já chegaram numa situação de violência, mas também para orientar, informar, né? Muitas mulheres ainda vivem algumas situações que elas têm dúvidas se é violência ou não, qual é o direito dela ou não ali naquele momento. E o papel, mais uma vez, eu reforço, né, da Secretaria também é prestar esse serviço de informação, acolher, orientar e poder acompanhar, né, essa mulher. Ô, Érica, deixa eu pedir licença para você e até comentar um outro caso aqui, você vai analisar junto comigo. É mais um caso que acende um alerta. Uma mulher de 45 anos de idade era mantida em cárcere privado pelo companheiro e foi resgatado por policiais na casa em que mora lá no Sol Nascente. Esse caso foi no dia 28 de setembro, mas só foi divulgado pela polícia agora. A mulher, que trabalha como gari, entrou em contato com uma amiga. Essa amiga acionou a polícia militar e quando os PMs chegaram ao local, confirmaram que ela estava trancada e aí esse homem foi preso em flagrante e teve a pena convertida para prisão preventiva. Quer dizer, primeiro foi preso em flagrante, aí a justiça entendeu, não, esse homem é perigoso, continuou preso. Segundo informações da delegada Adriana Romano, a gari procurou a Delegacia da Mulher em Ceilândia pela primeira vez no dia 22 de setembro, agora, faz poucos dias, e disse que tinha sido mantida em cárcere privado pelo companheiro por 7 dias. Relatou que recebeu uma punição administrativa no trabalho porque faltou, mas ela estava com hematomas pelo corpo, no couro cabeludo e tinha regiões de calvície, quer dizer, esse homem até puxava o cabelo dela. Agora, eu pergunto para a senhora, a vítima relatou que sentia muito medo e ao mesmo tempo pena do agressor e por isso não pediu medida protetiva. Fotos da mulher machucada foram enviadas para o IML e a delegacia abriu os inquéritos de tortura e cárcere privado. Aí, Érica, eu fico pensando, muitas vezes o que precisa é de uma conversa profissional e de um atendimento, porque a mulher ali imersa nesse relacionamento muito tóxico chega ao ponto de ser agredida, ter o cabelo arrancado e não entender o que pode fazer e quem pode ajudar essa mulher, não é? Certíssimo, Malta, eu sempre falo sobre isso, tá? A gente muitas vezes fala para as mulheres buscarem a delegacia para registrarem uma denúncia. É importante? Importantíssimo. Porque a partir do momento em que ela chega na delegacia, ela vai ter o quê? Ela vai acessar essa rede de acolhimento. Mas eu sempre ressalto, Malta, também a importância do acolhimento psicossocial que é realizado pela Secretaria. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher, né, ela tem receio de fazer a denúncia e ela precisa de informações, ela precisa ter contato com profissionais. Então, eu sempre incentivo a você, a qualquer mulher que esteja vivendo uma situação de violência, a buscar os nossos equipamentos. A Casa da Mulher Brasileira está aberta, ela é portas abertas, e lá você vai poder conversar sem nenhum julgamento, vai ser acolhida por especialistas, você vai poder perguntar sobre os seus direitos, porque é muito importante isso que você colocou. Muitas vezes ela está vivendo um relacionamento tóxico, ela não consegue identificar isso, ela não consegue mensurar o risco que ela está vivendo, enfrentando, né? Você vê que ela foi à delegacia e se encorajou e não teve coragem de pedir medida protetiva, né? Mas aí, claro, o autor identificando que ela, provavelmente, tendo conhecimento do que aconteceu, ele agiu, né? Agiu de forma violenta. Então, o que a gente precisa sempre divulgar? É para que as mulheres busquem esses canais. Recentemente, nós lançamos um aplicativo em parceria com o Ligue 180 do Governo Federal, que é para quê? Para que as mulheres acessem e possam conversar em tempo real com pessoas. E, inclusive, as mulheres surdas podem acessar e serem atendidas por Libras, né? Uma pessoa vai atender ela do outro lado da telinha por Libras. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você conversar, sabe? Eu sei que muitas mulheres se sentem inseguras de denunciar, né? É importante a denúncia, sempre vou ressaltar isso. Mas existem outros tipos de atendimento que é justamente isso. Conversar, um profissional especializado, Malta, ele vai poder
olhar para essa mulher e, a partir disso também, do formulário de risco, identificar qual é a situação que ela está vivendo, o risco pelo que ela está passando, e ali, a partir disso, né, acessar a rede e poder oferecer para ela os demais serviços que estão disponíveis, como, por exemplo, casa-abrigo, né, e demais políticas de apoio para ela. Ô, Érica, de forma objetiva, acho que é o seguinte, para você que está em casa, nossa telespectadora, se já chegou ao ponto da violência psicológica, tá te xingando, tá te ameaçando, ou mesmo a física já te bateu, não tem muito o que dizer, é ligar para a polícia, é procurar a delegacia. Mas se por acaso você está na dúvida se o que você está vivendo é um relacionamento tóxico, se você está correndo risco, você não sabe dizer se o seu marido é só nervoso ou se a sua vida está em perigo, Érica, quem que essa mulher pode procurar, em que lugar que estão essas instituições que podem recebê-la? Perfeito. A Casa da Mulher Brasileira, ela foi agora inaugurada na Ceilândia, né? Ela já está em pleno funcionamento. Ela fica no centro de Ceilândia, o fácil acesso ali para aquela região, né? Próximo, inclusive, a DEAN. A gente tem também o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que fica no metrô, na estação da 102 Sul, tá? Portas abertas, você pode chegar lá e ser atendida. E um outro local em Planaltina também é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, lá de Planaltina, né? Além disso, tem um aplicativo Proteja-se, que está disponível nas lojas do Google Play, e um número de WhatsApp da Secretaria da Mulher que a gente consegue encaminhar para qualquer núcleo de atendimento à família e autor de violência, que são 9, tá, malta? Que é o 99-415-0635. Então, tem vários canais, o que a gente sempre pede é isso. Na dúvida, peça ajuda, né? Você que está identificando que alguém está vivendo uma situação de violência, amigo, uma amiga, uma vizinha, eu achei muito interessante isso, você criar um canal você ter uma pessoa para conversar, você ir denunciar e contar para alguém que você está fazendo isso, para você ter ela como referência, você ter um apoio, é muito importante isso, né? Então, Érica, eu vou pedir para o pessoal do nosso Instagram colocar daqui a pouquinho no final do jornal também, gente, lá no @SBT Brasília, esse WhatsApp, 994150635. É esse o número, não é? Excelente, que aí, se isso você aí. que está em casa não conseguiu anotar, vai lá no Instagram do SBT Brasília, pega o telefone e pede orientação. Gente, lá nessa casa, você chega e fala lá com a pessoa que vai te atender, companheira, eu estou vivendo uma situação que está me deixando em dúvida dentro de casa, me ajuda a entender o que eu tenho que fazer. É melhor você se interessar por esse assunto e enfrentar esse desgosto que muitas vezes é se decepcionar com a pessoa que você tem dentro de casa e ver o que vai fazer, do que chegar no ponto que não tem mais jeito, que já te pegou, já te bateu, já bateu nos seus filhos. Então, assim, se encha de coragem, porque tem uma rede de apoio para te atender. Érica, muito obrigado, viu? Ó, o telefone tá até na tela, 99-415-0635. Obrigado, pessoal aí do Switcher que já colocou. Érica Filipelli, muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo e até a próxima. Obrigada. Até mais. Sabia que o Brasil é o 7º país do mundo com mais ataques de hackers? Por isso, as Forças Armadas estão fazendo aqui em Brasília e também lá em São Paulo a maior simulação de proteção cibernética do hemisfério sul. Funciona assim, ó, um time de especialistas fica tentando invadir o sistema e buscar falhas, e o outro identificar os ataques e solucionar o mais rápido possível. Parece descrição de videogame, né? Mas é um assunto muito sério e diz respeito aos nossos dados e até mesmo à segurança nacional. Nada de helicópteros e carros de combate. Uma outra guerra silenciosa preocupa as Forças Armadas. A guerra cibernética. Esse espaço cibernético ele não reconhece fronteiras, né? As fronteiras não têm o mesmo significado que tem na questão geopolítica, nos estudos de fronteiras que nós temos. Algumas horas sem redes sociais provocaram o caos. Aqui no Brasil, em novembro do ano passado, um ataque hacker atingiu o Superior Tribunal de Justiça. Para saber enfrentar essas situações de crise, acontece o exercício Guardião Cibernético 3.0, coordenado pelas Forças Armadas, envolvendo setores estratégicos do país, como água, elétrico, financeiro, nuclear, transportes e telecomunicações. A cooperação e a troca de informações, de experiências, é o caminho mais adequado para se fazer frente às ameaças. A simulação cibernética, pela primeira vez, saiu da capital federal e tem um braço em São Paulo, no Comando Militar Sudeste, onde o ministro da Defesa, Braga Neto, visitou as salas de operação. Ao todo, 350 profissionais participam do exercício. Estão espalhados por São Paulo e principalmente por Brasília. Os participantes foram divididos em 2 times, a equipe azul e a equipe vermelha, que simulam ataques e tentam encontrar defesas para criarem protocolos de segurança.
Esse exercício que o Exército vem trazendo desde 2018 é fundamental para que a gente tenha protocolos de reação em caso realmente a gente ter um ataque à nossa soberania. O documento com o resultado da simulação cibernética será apresentado no dia 7 de outubro. Uma estratégia para o país se defender de um futuro que já começou. O Conselho Regional de Medicina daqui do Distrito Federal decidiu interditar o médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes. Para você se lembrar desse caso, ele é o ginecologista que foi preso na semana passada, suspeito de ter tirado várias fotos íntimas das pacientes que ele atendia em Anápolis, aqui pertinho. Ele também é suspeito de cometer o crime de violação sexual mediante fraude, que é quando o médico toca na paciente com intenções sexuais. Nicodemos foi solto na tarde de ontem após uma nova decisão da Justiça. Com essa interdição do CRM, o médico não pode exercer a profissão temporariamente até que seja realizado um julgamento definitivo. O relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, afirmou que o parecer final da comissão será concluído no fim da semana que vem e que vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Raimundo Nonato Brasil foi convocado para explicar contratos com o Ministério da Saúde sem licitação e saques feitos pelo motoboy da empresa na boca do caixa. A VTC Log presta serviços de logística de medicamentos, insumos e com a pandemia passou também a distribuir vacinas contra a Covid. O empresário disse que o valor do contrato com o Ministério é de 97 milhões por ano. No início da pandemia, a empresa pediu aditivo ao contrato no valor de 80 milhões de reais, que, segundo informações da CPI, teria um sobrepreço de 18% e foi suspenso pelo Tribunal de Contas da União. De acordo com a comissão, o aditivo foi autorizado pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que já depôs a CPI e teria recebido vantagens oferecidas pela VTC Log. Nunca oferecemos nenhuma vantagem para o senhor Dias. Imagens exibidas pela CPI mostram pagamentos de boletos em nome de Roberto Dias, feitos pelo motoboy da empresa Ivanildo Gonçalves, que já depôs a CPI. Raimundo Nonato afirmou que Dias é cliente de uma outra empresa do grupo, a Voitur Turismo, que vende passagens aéreas a órgãos da administração pública. Os boletos pagos em dinheiro, o financeiro encaminhou para o banco para que os boletos fossem liquidados. Na prática ele recebeu, né? Ele não pagou, ele recebeu. No dia 24 de junho de 2021, o Ministério da Saúde pagou à VTC Log 62.402.839 reais. E nessa mesma data foram pagos boletos para o senhor Roberto Ferreira Dias no valor de 13.550. Em seguida, o depoente foi questionado sobre saques de quase 5 milhões de reais nos últimos 4 anos na boca do caixa. Justificou que parte do dinheiro é para o pagamento de sócios. É uma empresa familiar. A gente faz um cheque, vai para o aeroporto, no banco para pagar despesa da empresa, despesa dos sócios. Raimundo Nonato confirmou ainda que a empresa de logística fechou 8 contratos com o Ministério da Saúde, todos sem licitação, entre os anos de 2016 e 2018, no valor de 330 milhões de reais. A cúpula da CPI também confirmou as últimas etapas dos trabalhos da comissão. O relatório final estará disponível a partir do dia 15 de outubro, no fim da semana que vem, e será discutido com cada senador do colegiado. O documento vai ser lido no dia 19 de outubro e a votação está prevista para o dia seguinte. O relator Renan Calheiros afirmou que o parecer vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será assim, pelo que praticou. O Palácio do Planalto não comentou a declaração de Renan Calheiros sobre a inclusão do pedido de indiciamento do presidente Bolsonaro no relatório da CPI.
Policiais do Batalhão Ambiental da PM resgataram uma família de saruês. Eles estavam numa casa lá no Jardim Botânico. Quer ver? A mamãe saruê e os 4 filhotes foram parar dentro de um forno de tijolo na área de lazer da casa. Usa pra pizza, né, gente? Segundo a polícia, eles chegaram a ser atacados por cães da residência, mas nenhum deles se machucou. A família saruê, reunida na caixa de transporte, estava bem e foi solta na mata. Segundo a corporação, isso tem acontecido com mais frequência agora por causa das queimadas. Como os animais silvestres fogem do fogo, acabam indo procurar abrigo nas casas mais próximas. Que bom que foram resgatados. Gosta de uma carninha moída? Então essa reportagem é para você. Responsável por metade das vendas neste açougue da Zona Sul de São Paulo, a carne moída é uma das preferidas dos brasileiros. Não só por ser mais acessível, mas porque é um coringa na cozinha, como na casa da Dona Alice. Panqueca, almôndega, até macarrão com carne moída eu faço na correria. Para quem não vive sem o produto, tem novidade chegando nas prateleiras dos supermercados e também aqui no açougue. O Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para definir novas regras para a venda da carne moída. O objetivo é melhorar a qualidade do produto. A proposta prevê que antes da moagem a carne deve ser resfriada, livre de partes que não são aptas ao consumo humano e que não tenha sido retirada em processos de separação mecânica dos ossos. A carne deverá ser embalada imediatamente após ser moída e em pacotes de no máximo 1 quilo. A quantidade de gordura deverá ser informada em rótulos como este. Se ela é dianteiro, se ela é traseiro, se ela é uma carne mais magra ou se ela é uma carne mais gorda. Então, além dele ter mais tempo de validade, ele tem uma tabela nutricional onde ele sabe tudo que ele está levando. Segundo a Secretaria de Defesa Agropecuária, responsável pela consulta, as sugestões devem ser tecnicamente fundamentadas e precisam ser encaminhadas no site do Ministério da Agricultura. Existem os órgãos que fazem toda a fiscalização, mas são os consumidores que estão lá diariamente fazendo a compra, podendo decidir a partir de critérios. Ótimo, maravilhoso. Se ela tiver uma melhor qualidade, pra gente é bem melhor. Sempre, né, amiga? Ó, cumprindo a promessa, agora é pro Radinei Souza, do Recanto das Emas, o abraço. Ele só mandou isso aqui de mensagem, ó, tem que passar o dedo, passa o dedo, passa o dedo, tudo a mesma mensagem. Me mande um abraço, Radinei Souza, Recanto das Emas. Tá dado o recado, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Pessoal, Paola e Paulina estão de volta num remake de uma das novelas mais consagradas pelo público brasileiro. Quem é ela? A Usurpadora. Inédita na TV brasileira, hoje, às 10 da noite, chega ao SBT a nova versão de um clássico, A Usurpadora. Quando Paola e Paulina se reencontrarem, nada será igual. A história você conhece, só que dessa vez, ação e suspense dominam cada episódio. Estreia hoje, 10 da noite, logo após o último capítulo de Chiquititas, A Usurpadora. Como diria Paula Bracho, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é da minha beleza. Oi, gente, obrigado pela companhia e pela audiência. Logo mais 7h20 da noite tem SBT Brasília, segunda edição, e a gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, aqui no nosso jornal. Valeu, boa tarde para você, até amanhã. Tchau.